tangibiliza de fato o asset migrar de um lugar para o outro. Eu sei que você pode estar procurando por um rádio barato de R$70 ou talvez um pouquinho mais. A marca Lelong já me conquistou, mas também já me decepcionou. Dos 3 Lelongs que eu testei, esse é o que tem a pior qualidade de som. Os modelos 604, 609 e 661 me conquistaram pela qualidade de som e recepção. Durante o dia, recebendo um sinal muito bem da Rádio Guarajá. Que existe evangélico não praticante. Hoje eu apresento o modelo Lelong 607, com AM, ondas curtas e FM. Será que esse modelo da Lelong está do lado dos bons ou do ruim? Hoje nós vamos abrir a caixa, fazer o unboxing, conhecer o rádio nos testes e depois no final eu volto. Vale a pena ou não vale? Rádio portátil Lelong LE607. Este que é um modelo pequeno. Não chega a ser um rádio de bolso, embora ele caiba no bolso apertado, mas não considero ele como um rádio de bolso. E eu cheguei a namorar bastante tempo esse modelo de rádio. Só que eu pensei, não, vamos deixar para apresentar este modelo em uma outra oportunidade, tem muitas marcas interessantes, muitos rádios legais para mostrar no canal. Só que este rádio aqui foi uma doação. E aí eu pensei, bom, vamos lá, vamos apresentar já rapidamente mais um modelo Lelong, que eu sei que o povo gosta do Lelong. Este que é um modelo que não possui um kit multimídia embutido nele, né? O pendrive, cartão TF, Bluetooth. Não, ele é um rádio simplesão para o dia a dia e pode talvez servir para suas necessidades. Rádio pode, mesmo sendo um rádio de baixo custo, aqui um cabinho de carregamento, a gente ter rádios que podem servir para o dia a dia, até mesmo para um kit de emergência. Aí está ele. Na parte frontal, aí já de saída já posso dizer que o FM é de 87 a 108 MHz. É um rádio que, se você está numa localidade que tem canais sobrandos em FM, nem se preocupe com a banda estendida. E, na minha opinião, nas próximas décadas nós vamos ter uma redução de emissoras de rádio transmitindo em frequência. Elas vão diminuir, então fique tranquilo em relação à banda estendida, a não ser que você esteja em um grande centro. A AM de 522 a 1728 já demonstra para nós aqui que é um rádio de 9 kHz. Eu acho interessante que a Lelong é uma marca brasileira, né? Embora seja um rádio chinês, é uma marca registrada no Brasil. Para você que me acompanha de outros países, talvez você encontre este aparelho com outros nomes na sua região. Aqui no Brasil, essa marca aqui é distribuída exclusivamente para nós. Então, não sei qual é os critérios que eles utilizam, embora o AM esteja terminando no Brasil, não faz muito sentido eles fazerem essa importação de rádio para cá com o AM em 9 kHz. Para nós é um rádio fora de calibração, já que as rádios no Brasil operam em 10 kHz. Mas ele sintoniza as rádios em 9 kHz, por ser uma sintonia analógica, né, de ponteiro. Então, esses critérios que são utilizados, talvez eles apostem mais na questão do FM. Também na parte frontal, o seletor de bandas, FM, AM, ondas curtas 1 e 2. O botão de sintonia, que é bem leve, bem macio, legal de sintonizar. Na lateral, nós temos aqui o botão liga e desliga e volume. Uma chave para a lanterna, parece ser bem forte a lanterna, e uma entrada micro USB para fazer o carregamento da bateria. Bom, a grande vantagem desse aparelho é que ele não tem bateria interna, e isso facilita a troca da bateria. Aqui é uma bateria bem simples, você depois pode alterar essa bateria para uma bateria de melhor qualidade. Deixa eu ver aqui no manual qual é a capacidade da bateria. 800 mAh, é uma bateria bem simples. Olha, colocar uma bateria de 2.000 ou 3.000 mAh nesse rádio vai durar muito tempo. E você que quer um rádio para ter um kit de emergência, sempre que for guardar o rádio, guarde com a bateria fora do aparelho se não for utilizar no local seco e arejado, para segurança da bateria, né? A bateria depois estraga com facilidade e você vai ficar com uma bateria aí que não vai funcionar no seu aparelho. Aqui em cima nós temos uma anteninha
Tá o que? Uns 30 centímetros, mais ou menos. Tá 30 centímetros por aí. 360, uma antena que poderia ser maior, hein? Acho que esse rádio aqui poderia ter uma antena maior. Essa foi a apresentação rápida do aparelho, um aparelho simplesão, com uma alça. Vamos ver aqui se a alça é boa. Tem algumas alças que, ó, essa aqui é um pouquinho curta para minha mão, mas tá legal aí, ó. Sempre que você andar na rua, utilize a alça para a segurança do aparelho. Vamos aos testes agora. AM/FM ondas curtas e depois, no final, eu volto com a minha análise sobre a qualidade desse aparelho e se vale a pena para o seu perfil. Para blockchain. Não que a blockchain esteja fora da nuvem, mas na verdade o sistema financeiro vai migrar no prazo máximo de 10 anos. Ah, é? É, todo o sistema. Isso um grande banco brasileiro já anunciou, falou, em 10 anos tudo vira blockchain. Lembrando que eu estou no meio de dois morros, eu não tenho visada direta para a torre da massa para o lado de Blumenau. Aqui é oeste, para lá fica Blumenau e para lá fica o sul, ó, norte, mais ou menos Blumenau para cá, tá cheio de morro na frente, então eu não tenho nenhum tipo de visada de antena. E como o Donato falou que tem certeza que você está pagando mais, eu sou obrigado aqui a endossar, porque ele está... As pessoas que digam uma ou outra, então gasto pingado aqui, o outro aqui lá, que não dá para fazer nada. A grande maioria consegue... Deus é santo e hoje eu tô liberto. Aí minha esposa... Rápidamente, quieren llevarnos económicamente, tiene que cubrir una gran parte de nuestra historia que va a salir. Helium Sambilike is a veteran journalist of 40 media council. In our conversation, he told me how Vejo vem do tempo de amor, de coisa maravilhosa. Nós Jesus estava em Belém na praia. Ficar mais certinhos e aproximando dele cada vez mais. É interessante como uma marca de rádio pode conquistar uma grande quantidade de usuários. A Lelong, ao longo dos anos, conseguiu fazer uma estratégia de marketing muito boa, e não só marketing, mas qualidade também em alguns receptores de rádio. A qualidade de som é boa, não tem o que dizer em relação ao que o rádio oferece. O agudo é bem claro, é nítido, não tem aquele som metalizado horroroso, tem alguns rádios que não dá para escutar. Chega a cansar, sabe quando o áudio cansa o ouvido da gente? Não é o caso desse rádio. Esse rádio tem um som ali médio agudo, agradável, nada demais, passou no teste. Eu achei que esse rádio ia se dar muito mal no FM. Geralmente eu faço um pré-teste dentro de casa. Não mostro aqui no canal porque o importante é fazer o teste de sinal lá fora. Uma vez me perguntaram, Fábio, tu tem que fazer os testes dentro de casa, porque a gente usa os rádios dentro de casa. Gente, eu não tenho como fazer um teste de sensibilidade de um rádio dentro de casa. Porque se você está numa região cheia de emissoras com sinal forte, você vai receber o sinal bem.
Mas o que vale no teste de recepção de um rádio é o quanto ele consegue receber de sinais distantes. Então, como eu já estou longe dessas torres, eu vou lá fora e busco um dos sinais mais fracos que eu posso encontrar. Aliás, os sinais que eu sempre coloco são os mais fracos possíveis para eu poder ter uma ideia de sensibilidade do rádio. Então, testar rádio dentro de casa não faz o menor sentido, até porque o ambiente doméstico tem muita interferência. Então, fui lá fora, testei o rádio e pensei, esse rádio vai se dar mal. E não é que ele conseguiu receber um sinal em 100 km, eu com morros ao redor de mim aqui, cheio de obstáculos, e ele recebeu legal. A qualidade de recepção, então, passou também, está na média dos rádios da Lelong. O AM, por ser de 9 kHz, ele tem uma deficiência para nós que estamos aqui no Brasil. Eu acho que a Lelong traz os rádios para cá, apostando que ninguém vai saber o que é 9 kHz, 10 kHz, e aí coloca no mercado. Até porque o AM está acabando, muitas emissoras já migraram, tem outras que vão migrar, e no futuro nós não teremos mais rádio AM no Brasil. Talvez fique uma que outra aí, uma rádio nacional, para manter mais por questões de emergência. Então o AM tem essa deficiência, recebeu sinais ali dentro do esperado, durante o dia também recebeu o sinal regional ali da Rádio Guarujá, então tá ok o AM. Ondas curtas eu fiz observações em vários horários, também não notei muita diferença na recepção dos sinais, eu acho que está dentro do esperado para esse tipo de rádio, para esse modelo, então dá ok também, mas nada de especial em ondas curtas. Seletividade é aquela velha novela, vale a pena ver de novo. A gente vai lá, sintoniza e volta e tenta, e um pouquinho para cá, e um pouquinho para lá. Esses rádios de ponteiro, de sintonia analógica, eles são bem difíceis de fazer a sintonia de emissoras fracas, porque ele não possui seletividade. Nenhum desses rádios de baixo custo você vai ter uma seletividade boa. O design do aparelho é simples, nada demais, basicão, como a lanterna também tem uma boa iluminação, para quem precisa de um rádio com lanterna, essa pode ser uma opção. Pode ser uma opção para a sua caixinha do seu kit de emergência utilizar esse rádio, até porque ele permite remover a bateria. Esse é um rádio que eu posso dizer que ele é quase um rádio tradicional, raiz, só por causa da lanterna que eu não vou dizer isso. Mas ele não tem pendrive, ele não tem entrada para cartão SD e ele não tem Bluetooth, então vai agradar muita gente em relação a essa questão de ser um rádio mais tradicional. Muita gente gosta de adicionais em rádio. A lanterna é boa se você está numa pescaria à noite, num camping, se falta luz, tem o rádio do lado, está tocando o rádio, faltou luz, aperta o botãozinho ali e ilumina. Tudo bem, é um formato de rádio que está no mercado, não vai sair, eu acho que vale a pena sim para alguns modelos. Para outros fica feio, né? No caso do Sansui M36 que eu apresentei recentemente aqui no canal, não combina com o design, né? Rádios mais sofisticados não deveriam ter lanterna. Esse rádio eu pesquisei no Mercado Livre e fiquei espantado com os valores. Varia ali de R$ 68 a R$ 150. Por que você vai pagar 2 rádios em vez de um, né? Não faz muito sentido, mas tem ali, você pode escolher. Eu vou deixar sempre aqui no canal o link do preço mais baixo. Se você olhou no link ali, apareceu o preço que não é o que eu estou falando ali, em torno de 60, 68, 70 reais, opa, o vendedor mudou o preço. Aí você coloca aqui embaixo, olha Fábio, o preço subiu. Eu vou lá, coloco outro link, melhora o preço, porque sempre vou deixar aqui para você o melhor preço possível dos aparelhos, dependendo da plataforma, né? Vou dar um exemplo, o rádio da Codocem. A Codocem no Mercado Livre sai mais de R$1.000, você consegue comprar mais barato no AliExpress, mas tem gente que gosta de comprar, sente mais segurança em comprar no Mercado Livre, então eu acabo botando os 2 links aqui embaixo na descrição do vídeo. Agora, a minha coleção de rádio da Lelong possui 5 modelos de aparelhos, graças ao Sérgio. Eu não vou dar o sobrenome do Sérgio, eu não sei se ele quer ser identificado, aí da cidade de São José, aqui em Santa Catarina, que doou este aparelho para o canal. Muito obrigado, tenho certeza que vai ajudar muita gente também a decidir qual rádio deseja ter da Lelong. E você gostou deste modelo? Compraria o 607? Eu acho que o 607 é bem agradável, foi aprovado, vou colocar ele na lista dos aprovados. Até agora eu vou olhar ali para ele ali, ó, 676, eu não gostei do 676, horroroso de som. Agora é a sua vez, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. Muita gente nova chega no canal todos os dias, acessa os vídeos e pergunta, mesmo depois de assistir o meu vídeo, será que o Fábio está certo? A sua opinião
ajuda essa pessoa a escolher um rádio para o seu dia a dia. A minha opinião, mais a sua, aqui embaixo nos comentários pode auxiliar muita gente. Agora eu tenho um pedido para você que ainda não se inscreveu no canal. Curta, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Assim você ajuda o canal a crescer e a gente cresce juntos. Eu sempre trazendo novos modelos de rádios para vocês. Em breve, mais novidades aqui no DXFM Rádio. Fui!